No vídeo de hoje eu vou mostrar uma pintura muito legal e que pode ser inclusive a sua primeira pintura. Sim, mesmo que você nunca tenha pintado, você vai poder fazer essa técnica, que mistura elementos abstratos com alguns elementos botânicos, né? Então você vai poder pintar um quadro como esse, ó, com algumas folhas, algumas samambaias, sei lá, e elementos que a gente pode fazer facilmente com o pincel. Bom, o resto eu vou mostrar no vídeo, hein? Fica aí, assista e vem comigo. A técnica que eu trouxe hoje, eu particularmente adorei fazer. Eu já tinha visto muitas referências, e vocês também devem ter visto, desse estilo, né? Vamos chamar assim, de pintura meio abstrata, que tem alguns elementos, né, que a gente consegue identificar, como por exemplo folhas. E como as pinturas botânicas estão muito na moda, eu particularmente gosto muito, como todo mundo que me acompanha sabe, eu achei muito legal desenvolver esse trabalho também. E por mais um outro motivo, é uma técnica que dá para a gente fazer em praticamente qualquer material, com qualquer tipo de tinta, e dá inclusive para aproveitar muitos materiais. Às vezes me angustiava um pouco quando eu estava fazendo um determinado trabalho e sobrava na minha bandejinha, né, de tintas uma série de tintas ainda que não era uma quantidade tão grande assim, mas era uma quantidade que eu não queria desperdiçar. Então essa técnica você pode aproveitar qualquer restinho de tinta e você pode ir fazendo o seu trabalho aos poucos, você não precisa fazer uma peça inteira de uma vez. Então com isso, com certeza, você vai conseguir ter um aproveitamento de material muito legal. E dá para fazer essa técnica, né, numa peça, por exemplo, uma maleta como essa, né, uma maleta de pintura de nylon, e usando tintas decorativas foscas, as mesmas que eu uso em madeira, como dá para usar, por exemplo, alguns elementos de reciclagem. Essa aqui é uma latinha e nesse caso eu pintei com tinta acrílica brilhante para tela. A mesma tinta que eu pinto minhas telas eu usei para pintar essa latinha. E não precisa preparar, não precisa dar fundo, é só chegar com a tinta e pintar. E dá para fazer também, por exemplo, peças como essa, uma caixinha de MDF, e dá para fazer pedras também. Vocês que me acompanham sabem que eu ando pintando muitas pedras. O acabamento da tinta fosco ou brilhante vai fazer ali um efeito diferente, mas o jeito de trabalhar é sempre o mesmo. E hoje eu vou mostrar em tela usando as tintas acrílicas decorativas foscas, que são as que eu tenho usado mais. Antes de começar o vídeo, né, antes de mostrar o passo a passo, eu vou já pedir para vocês deixarem aí um like nesse vídeo, curtirem o meu canal, porque aqui vocês já sabem, no Cores da Cris, cada semana tem um vídeo novo. Hoje tá bem colorido, tá bem do jeito que eu gosto, então vamos lá. Bom, eu vou fazer o passo a passo nessa tela e foi exatamente esse processo que eu usei para pintar a maleta de nylon, tá? Que eu comprei pronta e preparei do mesmo jeito. Então a minha tela é uma tela 20 por 30, tela painel, que é essa mais larga. Eu vou aplicar uma cor de fundo. Então nesse caso eu vou usar o azul folk dessa tinta, da Art Colors, que é da True Colors, é uma marca que eu tenho usado e gostado bastante. É a mesma tinta que eu uso para pintar madeira, para pintar o Bauer, e dá para fazer em tela também, em outros materiais, fica super bonito. O fundo da tela você vai aplicar com pincel ou rolo de espuma. O rolinho, ele é prático, só que a gente acaba usando muito mais tinta, gasta mais tinta. Então eu prefiro trabalhar com um pincel chato, largo, tá? E aí eu vou umedecer levemente a tinta, só para ela espalhar mais fácil na superfície. Tá? É uma demão só, essa é uma tinta de acabamento fosco que tem uma cobertura muito boa, então uma única demão já vai dar o fundo que a gente precisa, tá? E é só aplicar, como vocês estão vendo, eu fazendo esse movimento de vai e vem, e deixar secar completamente. Tá? Em geral, essa tinta seca em 2, 3 horas, mas eu gosto sempre de preparar os fundos num dia e fazer a pintura no outro. Aí é certeza que está tudo seco, não vai ter nenhum problema. Pronto, eu já tinha uma pronta e seca. Vocês estão vendo que o azul deu uma leve escurecida, tá? É normal isso acontecer, ele depois de seco fica um pouquinho mais escuro do que quando aplicado. E essa é a cor de fundo. Na verdade, você pode usar, como eu falei, né, como sugestão, a tinta que está ali sobrando na sua
paleta, você já passa no painel ou na superfície que você vai pintar. E você pode, inclusive, pintar as laterais com cores diferentes. Essa maleta, eu pintei cada face com uma cor de fundo diferente, tá? Eu fui usando realmente restos de tinta. Agora vem a melhor parte, a parte divertida. A gente vai pintar levemente, livremente a tela. O que eu gostei nessa técnica é justamente essa possibilidade. A pintura flui. E eu fiquei com isso na cabeça o tempo todo quando eu estava trabalhando. Ela é uma técnica que flui. Tá? Você não precisa realmente ter experiência prévia, não precisa ter pintado antes. E você com certeza vai gostar. Eu coloquei aqui uma seleção de todas as cores que eu tenho. Você não precisa usar tantas cores assim, mas é só para vocês entenderem que você vai misturar cores aleatoriamente. Tá? Então eu recomendo, você começa, vamos supor, com o amarelo que eu peguei aqui, e use pincéis diferentes, por exemplo, pincel chato, pincel liner. Esse aqui, por exemplo, é um chanfrado, tá? Experimente formatos diferentes de pincéis, porque cada um deles vai dar um efeito, um tipo de pincelada diferente também. E comece a pintar alguns elementos, tá? Você não vai pintar toda a tela com o mesmo, vamos dizer, com o mesmo elemento. Aqui eu estou fazendo uns círculos em amarelo, usando esse pincel chanfrado, que eu gosto bastante. E eu vou deixar esses círculos, ó, em um canto da tela, inclusive vazando para as laterais. Por isso que eu escolhi uma tela painel, né? Que a tela painel, ela tem essa lateral que fica aparente, então a gente pode pintar também, tá? Então eu fiz aqui, ó, aleatoriamente alguns círculos. Aí eu vou pegar uma outra cor. Então, vamos supor que eu tô lá trabalhando, já tenho na minha paleta essa cor aqui que é o ameixa. Tá? O fato interessante, né, desse tipo de pintura, como eu falei, é o aproveitamento. Então deixa sempre uma tela dessas ao lado do trabalho que você está fazendo e vá aproveitando as tintas que sobrarem. Agora eu estou usando um pincel língua de gato, ele tem esse formato arredondado. E estou fazendo umas pinceladas, ó, meio paralelas com esse pincel nesse formato arredondado e usando essa cor ameixa. Eu posso fazer algumas dessas pinceladas também numa lateral, né? Eu vou espalhar, vamos dizer assim, de um jeito aleatório as pinceladas. Uma coisa bacana também nesse trabalho é que você nunca vai ter dois iguais, é impossível. Mesmo você fazendo a mesma pintura, cada uma que você fizer vai ser única. Tá? E isso é muito legal. Então agora eu vou pegar uma outra cor aqui, que é um azul turquesa, e vou experimentar um outro tipo de pincel, por exemplo esse que é um pincel leque. E vou fazer vou dar uma raspadinha assim, ó, uma pincelada, vamos dizer, raspando o pincel na tela. Tá? E vou fazer isso repetidas vezes, vou espalhar aí por diversos pontos e vou deixar a pintura fluir. Como eu falei, essa é uma técnica que flui, né? A gente tem que deixar ela caminhar livremente. Eu vou escolhendo algumas cores e em alguns momentos eu entro com os verdes simulando umas folhagens, tá? Então, por exemplo, agora eu peguei esse verde aqui que eu gosto bastante, que é o carambola, e vou fazer uma pintura como se eu estivesse fazendo umas folhinhas. Dependendo da cor, se você sentir necessidade, você pode passar uma segunda demão, tá? Mas essa tinta, ela tem uma cobertura muito boa. A tinta fosca cobre muito bem. Então, em geral, uma única aplicação é suficiente. Aqui eu estou alinhando as pinceladas, estou usando um pincel redondo e fazendo umas pinceladas meio circulares, como se eu estivesse fazendo folhinhas mesmo. E agora eu vou pegar um pincel liner com esse mesmo verde
e vou unir essas folhas como se elas estivessem no mesmo ramo, né? Eu vou fazer um filete, vamos dizer assim. Eu vou dar uma ligeira escurecida nesse verde, misturando com o turquesa que está ali na minha bandejinha também. Quando a gente trabalha com pincel liner, aí é importante umedecer um pouco mais a tinta, tá? Não trabalhar com ela muito grossa. E aí é só deixar a pintura fluir. Por isso que eu comentei com vocês, quando eu estava fazendo esse trabalho, me veio muito à mente isso, né? Essa ideia de deixar a pintura sair naturalmente, sem se preocupar muito com o que você está fazendo, sem ficar preocupado se está certo, se está errado, porque aqui não tem certo nem errado. Uma outra coisa interessante, né, que vale a pena lembrar, vá girando a sua peça para você ter os elementos em direções variadas também. Porque se você deixa sempre na mesma posição, a gente tem a tendência a fazer tudo voltado sempre para o mesmo lado, mesmo sem perceber. Tá? Então, de vez em quando, dá uma virada, que isso vai dar uma dinâmica aí no seu trabalho. E um recurso interessante que eu gosto bastante de usar, deixa eu ver qual seria o pincel. Um pincel que tem um cabo mais largo, acho que é esse. Eu gosto de fazer umas bolinhas maiores, então eu pego a tinta aqui, ó, direto na própria tampinha e vou fazendo bolinhas. Então, de tempos em tempos, eu uso o pincel, de tempos em tempos eu faço alguns efeitos como esse. A ideia não é cobrir completamente o fundo, né? A gente vai enxergar essa cor, o azul folk no fundo, mas a gente vai preencher o máximo da área da tela com diferentes aplicações de tintas e diferentes cores. Eu trouxe uma outra aqui mais adiantada, vou mostrar aqui para vocês, né? E como eu falei, gente, ó, essa que eu comecei está completamente diferente dessa. Impossível a gente fazer dois iguais. E, aliás, nem é essa a ideia, né? A ideia aqui é você realmente se divertir pintando, né? E experimentar formatos de pinceladas, experimentar combinação de cores. Na verdade, aqui não existe uma combinação de cores. Todas as cores juntas dão um efeito muito legal. E o que vocês precisam notar também? Eu vou fazendo as aplicações e algumas vão se sobrepondo. Então aqui, por exemplo, esses traços em amarelo, eu fiz por cima esses círculos nessa cor mais de pele, e depois o verde por cima, depois as bolinhas azuis. Então é importante você fazer algumas sobreposições também. Aqui, por exemplo, ó, eu já tinha pintado o que né, a gente pode chamar de um galho de folhas, mas em cima dele eu vim com outros elementos também. E o importante, naturalmente, ó, eu estou pintando uma tela painel, eu fui fazendo a pintura nas laterais também, tá? Então aqui, por exemplo, esse ramo que é como se fosse uma samambaia, ele continua pelas laterais, tá? E claro, sempre que você vai aplicar uma camada de cor por cima de outra, é bom deixar essa que foi aplicada primeiro secar, tá? Isso sempre é importante. E agora, nessa etapa que a gente está aqui do trabalho, faltam uns elementos maiores. Eu usei aqui traços, bolas e pinceladas mais ou menos de tamanhos semelhantes, né? Aqui, por exemplo, eu fiz uma pincelada, né, usando um pincel chato, eu fiz uma pincelada em rosa mais alongada, tá? Mas em geral os traços, os elementos, eles estão num tamanho mais uniforme. Agora eu vou colocar algumas folhas um pouco maiores. São elas que vão dar essa ideia da vegetação, tá? Então eu vou pegar um negocinho que eu esqueci e já volto. Agora sim eu posso continuar, né? E vocês perceberam o que eu esqueci, né? Eu esqueci meus óculos, maravilhoso, eu não estava enxergando nada. O que é ótimo, porque assim vocês viram que essa técnica é bem democrática, dá para qualquer pessoa fazer, mesmo se não estiver enxergando nada, que era o meu caso. Por isso, você que, eu nunca pintei, não vou conseguir pintar.
Acredite, você vai conseguir sim. Mas agora a gente pode continuar. Agora eu estou enxergando, eu posso continuar aqui o meu trabalho. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou escolher algumas cores, no caso, tons de verde, porque eu quero chamar um pouco mais para essa ideia da pintura botânica também, das folhas, mas não necessariamente precisava ser isso, tá, gente? É só uma sugestão. Mas eu vou usar alguns tons de verde e fazer umas folhas um pouco maiores. Então eu vou sair um pouco desse tamanho que eu vinha fazendo para justamente chamar mais atenção, que essas folhas que eu vou fazer agora apareçam mais, né? Isso é legal para o resultado final, vocês vão ver em seguida. Então eu estou pegando aqui o verde antigo, que é um verde mais escuro. Eu dei uma ligeira diluída nele, tá? E com o pincel liner, que é esse mais fininho, eu vou começar marcando vamos dizer assim, o galho, né? Eu vou fazer uma folhagem e vou determinar com essa primeira pincelada aonde ela vai estar. Então eu vou colocar ela nessa posição aqui, tá? Então eu venho, tirar o excesso. Ó, eu venho com o pincel e já marco. Vocês estão vendo que agora é um movimento mais amplo mesmo, tá? Já vai pegar praticamente toda a área aqui da tela. E eu fiz questão de mudar a tela, a posição, né, da tela, do painel, justamente também para variar a posição das pinceladas. Agora eu estou só acertando aqui o filete e vou até sair um pouquinho com ele aqui para a lateral, tá? Eu vou trazer aqui na lateral também, sobrepondo, né? Vocês estão vendo, a tela já está com o fundo bem pintado. Estou fazendo uma camada mais por cima. E agora, com esse mesmo pincel, eu vou pegar bastante tinta e vou fazer essa pétala essa folha bem carregada. Ela é bem, eu não sei se aqui tá dando para ver, ela é bem irregular, né? Então eu puxo ali e vou abrindo, ó, alargando, como se fosse uma folhinha de samambaia mesmo. Como essa pintura tem esse elemento meio abstrato, se a sua folha não ficar com cara de folha desenhada em livro de ilustração botânica, não tem problema, porque essa é a parte artística do trabalho, isso que é legal. Ó, aqui eu tô fazendo também na lateral, tá? O que eu faço de um lado, eu repito pro outro. Quer dizer, mais ou menos, né? Cada um vai ficar de um jeito, mas tem essa coisa das folhas que são distribuídas de uma forma mais simétrica. E vocês estão vendo que agora eu tô fazendo... eu já estou colocando uma pincelada bem mais longa, bem maior, justamente porque eu quero que esses elementos se destaquem. Bom, eu vou continuar fazendo essas folhas maiores, né? Elas estão seguindo também como se fosse um ramo imaginário. E eu gosto muito de fazer misturas, né, de cores, aproveitar as cores que vão sobrando e fazer misturas, até porque quando a gente usa somente as cores já prontas, né, das tintas, como elas vêm, né, quando a gente compra, a gente acaba tendo uma paleta de cores limitada, né? Por maior número de tintas que vocês tenham, né? Eu tenho várias cores aqui. Mas por maior que seja esse número, ele é um número limitado. E quando você faz misturas, aí não tem limite. Sem contar que as misturas são muito particulares, né? É difícil você vai ter outra pessoa fazendo a mesma mistura que a sua. Então é legal porque você acaba também dando uma identidade própria para o seu trabalho. Então aproveitem para fazer misturas, aproveitem restos, sobras de tintas, mas experimentem aí.
e deixem essa pintura fluir, né? O que eu realmente fiquei pensando o tempo todo quando eu estava fazendo esse trabalho é como ele flui, né? Como é gostoso. E assim, se você nunca pintou, não, eu queria pintar, mas nunca pintei, não sei nem por onde começar. Olha aí o jeito melhor para começar. Não tem segredo, é só deixar a pintura fluir. Gostei, acho que eu vou chamar essa pintura de pintura flow, né? Pintura fluida, gostei. E aí, ó, tô pintando a lateral, já vou mostrar para vocês como tá ficando, ó. Eu tô seguindo e vindo aqui pro lado, tá? Porque é um painel. Se fosse uma caixa, eu faria a mesma coisa, né? Da tampa para as bordas, para a lateral. No caso da maleta que eu pintei, a mesma coisa. Vou deixar essa sequência aqui secar um pouquinho antes de fazer os detalhes e vou fazer mais uma série de folhas agora com esse verde mais clarinho. Eu vou fazer algumas folhinhas soltas assim, que não necessariamente estão no mesmo raminho. Aí nessa hora procure usar cores que contrastem, né? Então observe a pintura que você está fazendo, veja que cor que está faltando. Está faltando um pouco mais de tons amarelados, então eu vou usar um verde mais puxado para o amarelo. Está faltando um pouco mais de azul, eu vou usar um verde mais azulado. E é isso, aí você tem essa possibilidade. Esse é o lado abstrato dessa pintura, né? E aí não tem certo ou errado. Essa tinta Art Colors, né, que eu tenho usado muito, como eu comentei com vocês, até tem na minha loja virtual, ela tem uma cobertura maravilhosa, vocês estão vendo como ela cobre. Então mesmo quando você vem com uma cor mais clara em cima de uma mais escura, ela cobre super bem. Comecei aqui na lateral e ela essas folhas estão indo lá para cima. E eu posso ter uma delas perdida aqui, ó. Não preciso... Elas não vão estar ligadas em nenhum raminho, mas elas têm uma identidade que eu vou reconhecer, tá? E aí, vamos fazer alguns detalhes, né? Por exemplo, essa primeira série aqui que eu já fiz, já tá mais seca, eu vou fazer um detalhe como se fosse a nervurinha das folhas. Eu vou pegar esse verde mais clarinho, que é o carambola, vou misturar um pouco com o verde que eu já tinha feito a mistura e com o pincel liner, só que eu vou usar um mais fino, ó. Eu peguei vários pincéis aqui de tamanhos diferentes. O mais fininho que eu tenho, agora eu vou fazer como se fosse a nervurinha da folha. E vou fazer isso em todas as folhas, uma por vez. Essas tintas secam rápido, né, como eu falei, e não tem problema se você começar a pintar, por exemplo, um pouco por dia, se você fizer um pouco num dia, continuar no outro, não tem problema nenhum, tá? Então também tem essa praticidade. Vamos supor que você tem lá só uma meia horinha para pintar hoje, você faz um pouquinho. Se não deu para terminar o seu trabalho, você continua depois, sem problema nenhum. Vantagens das tintas acrílicas, né? Claro, naturalmente a tinta que está ali na bandejinha, ela vai secar. Então, procure não colocar a tinta demais para não desperdiçar, né? E vá usando aos poucos. Uma outra dica sobre tintas, essa de acabamento fosco, ela tem essa cobertura legal, e quando a gente trabalha com tintas de acabamento brilhante, a gente sente muita diferença. As tintas brilhantes, elas tendem a ser muito mais transparentes, então às vezes é necessário aplicar mais de uma camada da brilhante.
mostrando para vocês aqui as nervuras das folhas. Esse verde está mais forte, mas quando secar ele dá uma abaixada. E agora só falta juntar esse ramo aqui. Eu vou fazer mais uma misturinha aqui, vou usar os dois verdes mais escuros. E vou fazer um detalhe nessas folhas com uma pincelada arredondada. Então, com o pincel redondo, eu vou fazer quase um círculo em cada uma das folhinhas, na parte de baixo delas. Depois, com essa mesma cor, eu vou fazer o filete. Uma outra coisa interessante dessa técnica é que as tintas, né, as camadas de tintas, elas vão criando um relevo. Então ela é uma técnica que tem uma certa textura também. Isso é muito legal. Além da composição com as cores, acaba tendo essa textura também do volume da tinta que está sendo aplicada. Agora eu vou pegar essa mesma cor, esse verde, com o pincel liner mais grossinho, diluo levemente a tinta, como eu falei, toda vez que a gente trabalha com liner, a tinta tem que estar mais fluida, e aí eu faço o que seria o raminho da folhagem. Depois de puxar assim, aí eu uno as folhas com mais uma pincelada. Bom, agora só falta um detalhe final que valoriza, parece bobagem, mas faz bastante diferença, que é caprichar numas bolinhas jogadas aí por cima mesmo das folhagens que a gente já fez. Então eu escolho algumas cores que eu acho que vão se destacar. Por exemplo, essa área aqui, eu acho que esse azul turquesa vai ficar legal. Eu vou diluir um pouquinho a tinta para fazer as bolinhas, fica mais fácil. E aí você pode usar aqueles instrumentos para fazer bolinhas, que eu não sei onde é que eu deixei. Ah, tá aqui, tá no fundo do meu potinho. Esse aqui, né, que ele é bem legal e tem vários tamanhos também. E aí eu vou pegar o tamanho maior e vou fazendo as bolinhas aqui por cima. É um amontoado de bolinhas, né, vamos chamar assim. E aqui nesse caso, se elas ficarem meio ovaladas, não tem problema. Procure só fazer com um certo movimento, né? Não fica parado aquela coisa muito retinha. Joga umas bolinhas mais para fora, umas mais juntas, uma ou outra mais afastada. Isso dá movimento para sua pintura. E é isso nessa pintura que é legal, tá vendo? Como se elas estivessem caindo. Aí vira a sua tela, ó, e faz aqui do outro lado também. Só toma cuidado, claro, com as partes que estão ainda molhadas para você não encostar. Óbvio que eu faço isso de vez em quando. Mas, tá vendo? É como se elas caíssem. E aí você vai fazer com outras cores também. Nessa hora, claro, tem que ser uma cor que contraste. Então, se o fundo está mais escuro, escolha uma cor um pouquinho mais clara. Vou fazer um rosinha aqui. E aproveite as cores que você tem aí, né? Que ainda estão na sua paleta.
Bom, vou mostrar para vocês como é que tá ficando. Ainda não tá completamente seco aqui, eu não posso deixar a tela em pé porque senão vai escorrer. Então eu fiz vários grupos de bolinhas e não precisa ser necessariamente só bolinhas, você pode fazer alguns traços com pincel, enfim, colocar alguns elementos sobrepostos mesmo, por cima dessas últimas folhagens aí que você pintou. E aí deixar secar. Uma dica legal, às vezes a gente termina, acha que ficou bacana, depois que secou completamente a gente olha e sente falta, faltou um pouquinho de tal cor ali. Então não tem problema, depois que você considerou que está terminado, deixa secar, espera um tempo e olha de novo para o seu trabalho. Até recomendo, coloca na parede, se afasta um pouco, que aí você consegue olhar com outro olhar, né, de outro ângulo, e você vai, aí sim você vai saber se o seu trabalho está terminado ou não. Se for necessário, volta com alguma cor, algum detalhe, algum complemento, que vale a pena. Eu já fiz isso e faço isso. A gente não precisa terminar e não mexo mais no meu trabalho. Não funciona assim, tá? E vamos falar agora então do acabamento, né? Feita a pintura, o que fazer para proteger a sua peça? As pessoas me perguntam muito sobre isso. Bom, nesse tipo de pintura com tinta fosca, é legal a gente passar algum produto que proteja, justamente para evitar que suje com o tempo. As tintas foscas, elas têm tendência a absorver um pouco mais a sujeira, né? Então a poeira acaba impregnando e sujando mesmo e deixando aquele aspecto encardido. Então é bom aplicar uma proteção. Eu gosto muito da cera em pasta, essa para madeira, mesmo que você não esteja pintando em madeira. Ela pode ser aplicada numa tela, que é um quadro que vai ser pendurado. Eu apliquei nessa maleta, tá? Essa maleta é uma maleta para materiais de arte, para tintas e para pincéis, e ela é pintada como se fosse uma tela. E eu passei a cera, e a cera, inclusive, vai impermeabilizar, ou seja, se cair água aqui, ela não vai molhar, se cair água na tela não vai molhar. Então a cera é um acabamento muito legal. Eu usei a cera também nas pedras, né? Ela dá uma polida, né? Ela fica até com esse aspecto meio acetinado, porque a cera dá uma polida e protege de umidade. Mas se você estiver usando uma tinta brilhante, por exemplo, como essa que eu usei aqui nessa caixinha, que é a tinta acrílica, só que brilhante, você não precisa passar nada, nem a cera. Esse tipo de tinta é naturalmente uma tinta, vamos dizer, defendida da ação do tempo e de sujeira. Então a sujeira não tende a ficar aqui, ela é muito lisa, então ela não tem essa aderência. Então se você usou a tinta brilhante, não precisa fazer nada, tá? Tem gente que gosta de aplicar um verniz em spray. Eu particularmente não aplico nada. Então aquela tela verde que eu mostrei lá no início, ela não tem nada de acabamento, é só a tinta dela mesmo. As peças pintadas com a brilhante, como essa pedrinha, não tiveram também nenhum acabamento. E as peças que eu pintei com a fosca, aí sim eu uso a cera em pasta incolor, que dá essa polida, essa protegida e fica bem legal. Se você quer saber mais sobre vernizes, tintas e acabamentos, eu tenho uma playlist, eu vou deixar no link o link na descrição desse vídeo, uma playlist só com vídeos assim, quando eu falo de materiais, né, e de aplicação de produtos como esses. E se você gostou desse vídeo de pintura, conta pra mim o que você vai fazer, agora que você já pode sair por aí pintando, né, deixando a pintura fluir. Aproveite, claro, para dizer se você gostou do vídeo, deixar seu like, inscrever-se no meu canal. E você já sabe que aqui toda semana tem um vídeo novo, então fica de olho que semana que vem tem mais. Eu espero que você tenha curtido essa técnica assim como eu, gostei muito de fazê-la. Obrigada e até mais!